você também pode, baseado nesses conhecimentos, agregar sensações para o seu atendimento. Quando a gente fala assim, que a gente oferece um serviço de massagem, nós estamos oferecendo algo diferenciado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Massoterapeuta de Sucesso. Eu sou o professor Marcelo Dói, estamos aqui para fazer mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje o tema é 5 dicas para ter sucesso na carreira de massoterapeuta. Então, se você busca o sucesso na sua carreira, se você, massoterapeuta, quer evoluir na carreira, preste atenção neste vídeo. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E, já dando um adendo, se você ficar até o final do vídeo, a minha 5ª dica é a mais surpreendente. Por quê? Porque ninguém espera esse tipo de dica num vídeo gratuito aqui do canal do YouTube. E eu vou falar para você o que realmente faz a diferença na minha 5ª dica. Então, assista até o final esse vídeo porque você vai realmente receber uma informação muito valiosa e que vai realmente ali te ajudar no aspecto para evoluir na carreira. Além disso, não posso esquecer de pedir para vocês me ajudarem a crescer aqui mais o canal. Na verdade, eu já sou muito grato realmente, mas a gente precisa pedir para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês deem um like no vídeo se você curtir esse vídeo e também que você possa compartilhar com outros amigos massoterapeutas para que eles possam também, né, evoluir na carreira. Bom, a princípio, né, só para fazer uma introdução aqui no conteúdo, quem não quer ter sucesso na carreira de massoterapeuta? Eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ter sucesso. E muitas vezes esse sucesso ele é meio relativo, né? Eu sempre falo para vocês lá assistirem aquele meu vídeo da trilha do sucesso do massoterapeuta. Então, dependendo do estágio em que você se encontra, o sucesso ele está logo ali pertinho de você. E quando você conhece cada etapa que você tem que passar durante a sua carreira, você consegue ter mais motivação. Mas no âmbito geral, o que eu sempre falo para todos os meus alunos, inclusive algumas dicas, vocês já devem ter ouvido eu falar a respeito disso, nós vamos atualizar esse contexto e, às vezes, tentar dar algum exemplo diferente para que vocês entendam de vez como que o sucesso chega para o massoterapeuta. Então, primeira dica número 1, vamos lá. Estude muito. Parece básico isso, né? Uma coisa meio óbvia, mas o massoterapeuta tem por natureza a afinidade da prática, né? Geralmente os massoterapeutas gostam muito de pôr a mão na massa. Eles gostam realmente de atender as pessoas, de fazer a massagem propriamente dita. Mas a gente esquece que para ter resultado e realmente resolver a queixa do meu cliente e, consequentemente, conquistar esse cliente, fidelizar esse cliente e fazer com que ele divulgue o seu serviço para outras pessoas, ou seja, para fazer com que ele traga mais clientes para você, você precisa ter o quê? Conhecimento. Você precisa estudar as queixas que esses clientes apresentam para nós. Como, por exemplo, o que é uma hérnia de disco? O que é uma cervicalgia? O que é uma lombociatalgia? Então, essas doenças, essas queixas dos nossos clientes, nós precisamos, aos poucos, ir dominando os conceitos, as definições, as complicações, os sintomas associados, né? Quais são os possíveis tratamentos.
Então, quando a gente adquire esse conhecimento, quando a gente estuda não só a prática, mas também a teoria, você consegue evoluir profissionalmente, você consegue dar aquele salto na carreira que muitos massoterapeutas não conseguem, porque é aquilo que eu te disse, geralmente os massoterapeutas, eles prezam muito, adoram, e realmente tem que ter isso, mas tem que dosar. Tudo é no equilíbrio, né? Eles adoram muito o quê? A prática. E acabam esquecendo da teoria. E realizam os atendimentos no piloto automático. Né? Então isso tudo faz muita diferença. A gente tem que procurar, tá, evoluir e com isso nós precisamos estar em constante atualização. Né? Então eu sempre falo também para os meus alunos, né? Se vocês perguntarem para mim quantos cursos eu fiz de shiatsu na minha carreira, e eu digo para vocês que realmente a técnica do shiatsu é aquela que mais me fascina, aquela que mais me motiva, aquela que mais me traz resultados, tá? É aquela que eu fiz mais cursos na minha carreira. Não dá nem para contar nos dedos da mão. Quantos cursos eu já fiz de shiatsu? Uns foram realmente um pouco mais fraquinhos, um pouco decepcionantes, mas muitos foram maravilhosos, tá? Por quê? Porque eu busquei algo novo, algo diferente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode ficar parado em apenas um curso de formação daquela técnica ou de uma outra determinada técnica. Você tem que sempre estar buscando outras formas de evoluir. E se você fica muito bitolado em um único professor, você não consegue isso. Os professores possuem didáticas diferentes, aprenderam de professores de senseis diferentes, aprenderam em locais, países, culturas diferentes. E tudo isso vai enriquecer, vai te proporcionar um aumento de conhecimento. E quando você traz isso para a sua carreira, para a sua prática, nos seus atendimentos, o seu cliente percebe a diferença. E aí pode ser apenas aquela manobra para melhorar uma lombalgia, pode ser aquela manobra que vai fazer a diferença entre você atender um paciente com hérnia de disco ou não, entre você atender um paciente com câncer ou não, entre você atender um paciente com trombose ou não. Será que é possível isso? Você só vai conseguir responder essa pergunta através do estudo, através da aquisição de conhecimento. E parece meio clichê, mas vocês sabem aquilo assim, que as pessoas podem te roubar tudo na vida. Menos o quê? Menos o conhecimento, educação. Isso é fundamental. Então a gente precisa sim estar sempre estudando, desde a base, anatomia, fisiologia, doenças e técnicas, né? Você precisa ali evoluir também nas técnicas, buscar recursos cada vez mais adequados para a sua prática do dia a dia. Então, por exemplo, você está lá atendendo um monte de pacientes com dor no ombro, mas você não está tendo resultados para melhorar essa dor no ombro. Então você vai na internet, no Google e procura massagem, dor no ombro, tratamento, resultado e comece a pesquisar a respeito disso. Procure ali se existe algum curso, se existe alguma dica que você pode aplicar ali no seu dia a dia para melhorar esses resultados. Então não é que eu estou falando que você tem que pegar lá do beabá, do básico e tudo. Não, não é isso. Você vai buscar conhecimento e estudo a partir do seu dia a dia, para já ir colocando na prática isso. E quando você consegue fazer essa associação do conhecimento com
da teoria e do conhecimento da prática e colocar os dois juntos ao mesmo tempo, aí, meu amigo, ninguém te segura. Aí pode ter certeza que os seus resultados vão aparecer e que o sucesso, ó, está 2, 3 passos dali. É o começo para tudo isso. Então, pense nisso. Estude. Não fique preso a um único professor. Eu falo até para os meus alunos. Eu tenho conhecimento, eu posso ajudar as pessoas, mas eu também tenho plena consciência de que a minha parte é limitante na sua carreira. Ela não vai conseguir fazer com que você adquira todo o conhecimento que existe no mundo. Eu tenho apenas uma fração, 1%, do que você pode gerar de conteúdo, de carreira. Existem milhares e milhares de massoterapeutas, centenas de professores excelentes. Então você precisa sim buscar desenvolver. Lógico, não estou falando que para você ir fazendo milhares de cursos ao mesmo tempo. Faça um, estude, dê um tempinho, assimile aquele conhecimento, pratique aquilo, verifique se você conseguiu evoluir na carreira ou não. E depois, busque mais e mais. Aproveite as oportunidades. É que nem aconteceu agora, uns tempos atrás, assim, por exemplo, comigo, tá? Eu queria há muito tempo, desde 2016, buscar a formação na quiropraxia instrumental. Então é uma técnica que você não faz a manipulação e que de repente pode te dar mais resultado. Mas eu falava assim, será que funciona? Será que não funciona? Lógico, para responder essa pergunta eu tinha que estudar mais a fundo ali na internet mesmo, né? E também buscar ali fazer o primeiro curso de formação, por exemplo, seria uma outra opção. E aí eu sempre tive vontade, mas o curso era em São Paulo, muita dificuldade. De repente, eu recebi a propaganda do curso e em 2 semanas ia ter esse curso em Maringá, na cidade, aqui pertinho, né, da minha cidade. Ele é um curso introdutório, ele tem um preço mais acessível, é apenas um dia de curso. Aí eu falei assim, bom, vou lá conhecer, né, a técnica, fazer esse curso de introdução da técnica, porque aí eu vou entender eu já vou saber se realmente é isso que eu quero ou não. E aí eu me aprofundo ou eu esqueço disso. E eu fiz o curso, fui para Maringá, fiz o pagamento do curso, fiz a inscrição, fui para Maringá, fiz e adorei. E hoje, né, já estou no módulo 2 e em fevereiro de 2022, março ou fevereiro, nós vamos fazer a formação final. E eu preciso estar sempre atualizando, estudando, para que eu consiga ter resultado com essa técnica, ou com mais essa técnica dentro dos meus conhecimentos, dos meus recursos terapêuticos que eu posso oferecer para o meu cliente. Então é isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês coloquem, insiram no seu dia a dia. Esse hábito de estarem pesquisando, essa fome, essa sede de conhecimento e de aprender a buscar como se aprofundar, né? Como realmente conseguir evoluir nesse sentido. É muito importante que vocês estudem, busquem sempre todo e qualquer conhecimento. Para quê? Para gerar mais resultado para o seu cliente. Nunca perca esse foco. Você tem que estudar, sim, mas não adianta estudar por estudar. Tem que ser direcionado para que você consiga melhorar os resultados dos seus clientes. Tá ok? Então, vamos agora para a dica número 2. Dica número 2, seja profissional. Seja profissional. É meio óbvio também, às vezes, a gente falar isso, mas muitas vezes as pessoas, elas confundem a prática e também o valor que você vai estar cobrando, se é justo ou não. Elas não sabem muito bem definir
esses conceitos. E por que isso? Porque a pessoa não é profissional. Então, a partir do momento em que você realmente tem a massoterapia como profissão, você tem que se tornar um profissional. Então, você tem que ter postura, a sua aparência é fundamental. E os equipamentos são importantes. São esses 3 aspectos que vão fazer com que você seja realmente valorizado pelo seu trabalho. Lembrem-se que, para você ter sucesso na carreira, para que você realmente consiga viver de massoterapia, para que o seu trabalho gere uma renda significativa, boa, para você viver desse trabalho, você precisa se valorizar. E você só consegue ter essa valorização quando você passa uma sensação de profissionalismo para os seus clientes. Isso significa que eles vão pagar pela sua sessão de massagem aquilo que você se propor a cobrar. E aí pode ser 100, 200, 300, 400 reais que seja. Mas para que você consiga cobrar esse valor, você precisa ser profissional. E lógico que ter resultado, lá da dica 1. Então, o que envolve a postura profissional? É você saber realmente explicar para o cliente aquilo que você consegue oferecer para ele. Você tem que ser honesto com o seu paciente, você tem que ser ético com o seu paciente. Além disso, né, além da questão profissional, né, em relação à postura, você também tem que ter uma aparência. Então, uniforme, sempre está atendendo uniformizado. Vá lá, invista. Eu sei que às vezes não é tão barato assim. Você vai pagar lá, que nem esse uniforme, ele não custa barato. 100, 200 reais, ou às vezes, entre 100 e 150 reais. Por causa do tecido, para não amassar, né? Uma cor mais bacana para que não apareça muito a sujeira, a calça preta de tecido de microfibra ou Oxford, para não amassar também, para não ficar parecendo que você está largado, que você não cuida das suas roupas. Mas eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, né, para lavar, para secar e tudo mais. Então a gente precisa sempre pensar em todos esses aspectos na hora de nos apresentar para os nossos clientes. Isso é muito importante. Tem gente que acha que isso não faz diferença. Antigamente, a gente usava muita cor branca, roupa branca, né? Ia lá na Riachuelo, na Renner, na CIA e comprava as roupas. Branca, calça branca, camiseta polo branca. É uma opção também. Se você não tem mais nada, não consegue fazer um uniforme mais bacana, beleza, faça isso. É o mínimo do profissionalismo que você pode desenvolver. Embora eu não recomenda isso, porque hoje em dia o branco realmente não traz, né, necessariamente uma valorização para o seu trabalho. Ele traz sim uma ideia de profissionalismo, mas ele não traz uma ideia de valorização para o seu trabalho. As pessoas vão olhar para você e vão podem te considerar um bom profissional, mas não vão ver você, a sua postura, a sua aparência como algo diferenciado. É diferente quando você chega com uma bata, com um uniforme, com a sua logo, com o seu nome, tá? Então isso demonstra mais profissionalismo e valoriza muito mais o seu trabalho. E as cores, né? A mulher pode ser um pouquinho mais pro rosa, pro roxo, o homem um pouco mais pro creme, pro marrom escuro, pro verde musgo, pro preto. Essas cores são excelentes, tá? São cores aconchegantes que realmente trazem uma simpatia, uma empatia instantânea do seu cliente. Então tudo isso influencia na hora de você se apresentar, na hora de você ir tratar o seu cliente. Quando eu falo também de postura profissional, eu falo em relação a vários aspectos
do atendimento também. Uma coisa que eu não gosto e que eu vejo muita gente fazendo é você sobrepor o cliente na hora que está fazendo a massagem. Então você sobe na maca e coloca uma perna sobre o cliente. Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você faz isso. Ou você vai atender o cliente na região do glúteo, na região mais íntima, e fica lá palpando muito a mão. Então esses são aspectos assim que realmente denigrem a imagem do massoterapeuta. E aí você tem que ter essa postura profissional presente, a ética ali, para quê? Para que você seja valorizado. Então, se você quer ser valorizado, você tem que valorizar o seu cliente, você tem que respeitar o seu cliente. E essa troca é importantíssima, é essencial. Sem isso, nada evolui, nada acontece. E você precisa, sim, ter essa postura. Às vezes as pessoas acham que o que eu estou falando aqui é óbvio, é ridículo, mas se você for analisar no dia a dia de quantos massoterapeutas existem que não seguem esses conceitos óbvios, é um absurdo, é impressionante como isso não acontece. Mas não tem problema. Por quê? Porque você que está assistindo o vídeo aqui e que quer ter sucesso na carreira, você está aprendendo e eu tenho certeza que você está entendendo o que eu quero passar para você. Não estou querendo aqui ser o santinho, o perfeitinho. Não, não é isso. Mas que você precisa pensar nesse aspecto é importante. A aparência inclui a barba feita, o cabelo arrumado, corte de cabelos lá mensais que sejam quinzenais. Óculos, se você usa, não tem problema. Né? Mulheres, cabelo preso. Isso faz diferença na hora do seu atendimento. E não só da postura e também da nossa aparência, mas também dos recursos, dos equipamentos que a gente utiliza. Então, tem muita gente que me fala assim, professor, eu não consigo comprar uma maca, não tenho dinheiro para isso. Posso ir atender na cama do cliente mesmo? Não. Não pode. Por quê? Porque isso não traz profissionalismo. Tem gente que fica bravo comigo, mas eu não vou começar. Procure um empréstimo, um dinheiro, sei lá o que for necessário. Procure usado, maca usada. Existem OLX, Mercado Livre, um marketplace do Facebook. Coloque ali na sua cidade, maca de massagem. Eu tenho certeza que você vai achar por um preço, pela metade do preço de uma nova. Então, você tem condições de estar comprando isso. Precisa. Eu dei o curso do workshop Turbine e sua massoterapia. Vários alunos, eu ensinei lá, procure no OLX, no marketplace, na sua cidade, cadeira de quick massagem usada. Um aluno me deu feedback ali na hora, nesse último evento. Consegui comprar por R$200. Então, não tem como você me dizer que é impossível. Quando você quer, quando você deseja, e se você quer ter sucesso, você quer ser um profissional bem-sucedido na massoterapia, você tem que ter os equipamentos necessários para que você consiga trabalhar. Então, você não deve fazer massagem na cama do cliente. Você tem que fazer na sua maca de massagem, na sua cadeira de massagem. Eventualmente, tudo bem, você pode levar um colchonete e aplicar a massagem no chão. Isso é possível, sim, mais acessível, mais barato, só que te limita na possibilidade de técnicas que você pode atender nesse tipo de cliente. Mas eu já te garanto que, apesar de favorecer o seu início, a sua prática, isso não traz necessariamente a valorização por parte do seu cliente em relação ao seu trabalho. Eu estou querendo falar com quem quer ter sucesso na carreira. Ponto. Eu não estou querendo aqui falar para quem quer ser meia boca.
Esse não é o meu objetivo. E é por isso que eu sou firme e direto nas minhas opiniões. Para os meus alunos, eu falo isso, do mesmo jeito. E aí não é questão de você querer ser perfeito para começar a trabalhar. Eu entendo, eu aceito, né, algumas etapas que são necessárias para a gente evoluir. Mas, se você realmente quer viver de massoterapia, quer ter sucesso na carreira, você precisa ter equipamentos adequados, você precisa ter fundamentos, você precisa pensar que se você não faz isso, se você não tem esses equipamentos, você não consegue cobrar por aquilo que você realmente merece, pelo que o seu trabalho realmente vale. Então, você precisa sim pensar nisso, tá? Então, não fique achando que você não pode eventualmente buscar alguma alternativa. Lógico que pode, todo mundo pode. A única coisa que eu estou dizendo é que, por exemplo, um marceneiro, ele vai fazer um armário. Como que ele vai cortar uma prateleira sem uma serra elétrica hoje em dia? Ele vai ficar lá com aquela serrinha pequenininha. Quanto tempo ele vai demorar para fazer esse armário se ele não tiver uma furadeira, uma parafusadeira? Então, quando você tem os equipamentos corretos, o seu trabalho gera muito mais resultado. Então, você tem que pensar nisso. Às vezes, de que adianta eu ficar ali atendendo improvisadamente, inúmeras sessões, cobrando um valor mais inferior por causa disso e achar que está tudo bem, se eu consigo, de repente, dar esse passo a mais e em 5, 10 meses eu pago a maca e acabou. Então isso também é importante. E não só em relação à maca, quando eu falo de equipamentos. Por exemplo, a ventosa. O kit de ventosa é muito caro. Mas e a sensação de conforto, de alívio de dor que traz para o cliente? Da satisfação que traz para o cliente? Da valorização que traz para o seu serviço? O cliente vai pensar, o cara é muito bom. O cara vem, né, ele faz a massagem, mas quando não tem, ele ainda tem recursos. Ele usa ventosa, ele usa uma aurículo, ele complementa o serviço. Para quê? Para que eu tenha resultado. Isso traz o quê? Uma empatia enorme também para o cliente. Então isso faz diferença. Recursos, instrumentos, equipamentos. Tem que ter, né, o máximo. Lógico, eu não estou falando para você também ter tudo de uma vez, porque não é assim que acontece. Mas o básico você precisa ter sim. A mesma coisa é em relação à forma de pagamentos para o seu cliente. Tem que ter a maquininha de cartão de crédito hoje em dia. Você pode usar o seu próprio celular, Mercado Pago, PagSeguro. Mas tem taxa. Beleza, insere isso no seu serviço. Se você está acostumado a cobrar R$100 pela massagem, cobra 105, porque não é 5%, no mais caro que existe. Eu te garanto que hoje em dia você acha por 3% também. Mas não é 5%? Beleza. Cobra 105, cobra 110. Sua sessão custa R$60? Beleza, cobra 70. Mas faça ali cartão de crédito, sem problema nenhum. Isso é fundamental. Quando você tem todas essas facilidades, você consegue garantir um sucesso na carreira. Equipamento. Aquilo que eu falo para você, não adianta você querer ser um profissional, você evoluir na carreira, sem ter as ferramentas necessárias para isso. Então, equipamento, postura profissional, ética, tudo isso faz parte do contexto do massoterapeuta de sucesso. Se você não tem tudo isso, você não vai conseguir evoluir na carreira. Então, dica 2, seja profissional, tenha os equipamentos necessários para que você consiga
gerar resultados nos seus clientes. E vamos lá para a nossa dica 3. Dica 3 também é básica, mas eu vou um pouco mais além para vocês. Dica 3 é o quê? Aprenda a gerir a sua carreira. Não estou dizendo para você ser um perito em administração, mas você precisa ter um controle básico das entradas e saídas da sua atividade profissional. Eu não acabei de falar que tem que ser profissional? Então, e aqui a minha dica vai ser o seguinte, você tem que ter no caderninho. E aí, não precisa nesse caderninho colocar as suas atividades pessoais. Ah, comprei um pão, comprei não sei o que lá, gastei com isso. Não, é só em relação ao profissional. E você precisa ter lá entradas, a descrição do item, você vai colocar uma coluna, descrição do item. Data, entradas, saídas. E lá no fundo do mês, dia 1, 2, 3 até o último dia do mês e no final o total. Para você saber que naquele mês você gastou X de dinheiro e ganhou Y de dinheiro. E obviamente, Y tem que ser maior do que X. Então, o valor total da entrada tem que ser maior do que o valor total da sua saída. Quando você consegue ter esse mínimo de conhecimento, você começa a gerir melhor a sua carreira. E aqui não estou falando que realmente você vai ser profissional em gestão, não é isso. Mas a sua própria carreira você tem que ter esse conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim, mas professor, isso eu sei. Tem certeza que você sabe isso todo mês? Quanto que você atendeu e o quanto que você gastou? E aí o que tem que entrar, né, nos atendimentos? A massagem X, Y, Z, o evento X, Y, Z, a venda de algum produto, eventualmente de massagem que você pode ter junto com o seu serviço. Então, por exemplo, a gente sempre indica ter uma bolsa de água quente, né, para o cliente fazer. E hoje em dia existem as bolsas de sementes que você esquenta no micro-ondas. Então você pode ter ali uma que você usa como recurso, instrumento, que até falei na dica 2 lá, né? Você tem que ter instrumentos bons para você ter ali o resultado. Então você pede lá, esquenta no micro-ondas, coloca no seu cliente. O cara adora, fala, meu, que fantástico. Ó, se você curtiu, você pode estar indo comprar em qualquer farmácia, em lojas de produtos naturais, produtos de acupuntura e tudo mais, mas se você quiser eu tenho aqui também, eu sempre procuro direto com o fornecedor e tenho justamente para facilitar, né, porque é muito importante, vai te dar um bom resultado. Então com esse argumento você já conseguiu vender, além da massagem, também a bolsa de semente que aquece para melhorar a dor muscular do seu cliente. Então isso tudo facilita, e aí é uma entrada, você tem que colocar a entrada lá no seu caixa, seu fluxo de caixa. E as saídas, comprou um creme de massagem, comprou um óleo de massagem, comprou um óleo essencial, comprou touca descartável, comprou álcool 70, coloque ali. Então tudo isso é importante. E a maior vantagem é que você consegue no final do mês, tendo mais ou menos 3 meses de carreira ali, controlando certinho, você vai começar a verificar quantos atendimentos você fez, quanto que você gastou de material, se sobrou ou não, tá? E conforme vai consumindo, para fazer o quê? Um levantamento do custo de material que você utiliza nos seus atendimentos. Então, às vezes, você consegue fracionar tudo aquilo. Se eu tenho um pote de 1 quilo de creme de massagem, eu vou determinar que com 1 quilo de pote de massagem, eu tenho que atender pelo menos, vamos supor aí, 1 quilo eu tenho que atender pelo menos 50 clientes. Então, eu tenho que fracionar ali e saber que para aquela massagem eu posso gastar X de creme de massagem. Ou 200
ml de óleo de massagem por cliente. 200 é muito, né? Uns 100 ml de massagem. Então, 1 litro de óleo de massagem, 100 ml, eu vou atender um cliente. E aí eu vou dividindo pela quantidade para saber o quê? O custo variável daquela minha sessão de massagem. Quando eu sei isso também, eu consigo saber realmente o quanto que eu estou gerando de lucro na minha massagem, no meu serviço. E isso também é importante. É o segundo item que eu digo para que você tem que aprender a gerir o seu negócio. Então, o primeiro é organizar o fluxo de caixa. Bem simples. Pode ser no computador, numa planilha do Excel, entrada, saída, descrição, data, né? E o total lá no final. Pode ser no caderninho, escrito tudo à mão, não tem problema. Depois disso, você tem que aprender o quê? A precificar o seu serviço. E aí eu já dei algumas aulas, já tem alguns vídeos no meu canal mais detalhados. Então aqui a gente vai passar por cima. Você tem que saber os seus custos variáveis, que é o que eu acabei de falar para vocês, o tanto de óleo ou o tanto de creme de massagem que você utiliza, o óleo essencial que você aplica, a touca descartável, o lençol de tecido e a lavanderia que você tem que aplicar. Tudo isso tem que estar ali embutido nesses custos variáveis. E de modo geral, esse custo variável não pode passar o quê? De 20% do seu serviço, de 20% a 30% do seu valor de sessão. Depois você tem que ter noção dos seus custos fixos, tá? O aluguel, luz. Se você não tem aluguel, luz, beleza. Se você atende domiciliar, beleza, você não tem custo fixo. Então isso é bacana, tá? Então, né, mas se você tem um espaço próprio, você tem que colocar ali o seu custo fixo também. E depois você tem que colocar o seu lucro e o seu prolabore. São coisas diferentes. Isso aqui as pessoas confundem. Você tem que verificar. Quando você abre, por mais que seja uma carreira de autônomo, é como se você estivesse abrindo uma empresa. Se você for profissional, você vai encarar, né, você vai gerir a sua carreira como se fosse uma empresa, mesmo sendo autônomo. E aí você tem que ter lucro e prolabore. O que é prolabore? É a sua remuneração. Naquela sessão, qual que é o valor que eu considero como mão de obra minha? Então, quando você contratar um pedreiro, não tem lá materiais e mão de obra? Então, mão de obra é aquele valor que o pedreiro vai ganhar para ele, pelo serviço dele, de acordo com a quantidade de horas que ele vai demorar para fazer a sua atividade. A mesma coisa você. O seu serviço, a sua mão de obra, né, na massagem vai ter que ser um valor. Você vai ter que determinar isso. Quanto que é, professor? Varia, né, pessoa para pessoa. Mas geralmente também equivale ali a 30% do valor total da sua sessão. E o lucro da empresa. O lucro da empresa também tem que existir. E esse lucro varia em torno de 20% também da sua sessão. Por que tem que ter o lucro? Para poder reinvestir no negócio. Então, essa sacada é importantíssima. E, inclusive, desse lucro de 20% é o dinheiro que você vai utilizar para fazer um novo curso, uma nova técnica, para evoluir na carreira. Então, vocês conseguem perceber que todas as 3 dicas que eu dei até agora, elas estão todas relacionadas. E as próximas também vão ter essa relação entre si. Não se iluda. Faz tudo parte de um contexto de um profissional de sucesso. Tem que ter isso. Então, vamos lá. Dentro de um preço, eu falei que os custos fixos, né? Desculpa, os custos variáveis em torno de 20% a 30%. A mesma coisa, os custos fixos, eles acabam ficando em torno de 20% a 30%. Vamos supor aqui que cada um deles fique em 25%, porque, de modo geral, os nossos custos não podem passar de 50% do nosso preço, do nosso valor. Entenderam? E eu vou colocar em número já para vocês entenderem. Então, o meu prolabore 30% e o meu lucro 20%. 4 itens
que eu coloco para desenvolver o meu preço? Lucro, 20%. Prolabore, 30%. Custo fixo, 25%. Custo variável, 25%. Quem tem espaço próprio, geralmente, tá? O custo fixo é um pouco maior, 30% e 20%. Mas, né, dando aqui na nossa conta, tanto faz. O que também diferencia em quem é autônomo, o custo variável basicamente compreende 50%, porque o deslocamento e o tempo que você perde para ir e para voltar, eles vão compensar o seu espaço físico. Então, às vezes, você vai gastar muito com deslocamento e você vai perder muito tempo entre um atendimento e outro. E isso, basicamente, compensa o valor de você alugar o espaço físico. Então, as pessoas, às vezes, se iludem e falam, eu sou autônomo, então não tenho custo fixo. Beleza, você não sai ali negativo no mês, mas não quer dizer que você não vai gastar esse valor. Então, isso também é importante ter claro na nossa mente. Agora, vamos lá. Supondo que o valor da nossa sessão é R$100. Isso significa que o meu custo variável e o meu custo fixo não podem ultrapassar R$50, 50% do valor. E o meu lucro é de R$30. Desculpa, o meu prolabore é de R$30. E o meu lucro é de R$20. O que significa tudo isso na prática? Que R$25 eu vou separar no envelope. Para quê? Para pagar os meus custos variáveis, então para comprar álcool gel, para comprar touca descartável. Para quê? Para pagar o meu deslocamento e assim por diante. Os outros 25%, R$25 eu vou gastar no outro envelope para pagar minha luz, para pagar meu telefone, minha internet, meu aluguel. Vou guardar lá esse dinheiro. R$30, 30% do meu prolabore. Vou pegar esse dinheiro e guardar para mim. Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro. E R$20, que seriam os 20% do lucro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no envelope de lucro, onde eu vou utilizar esse dinheiro no futuro para quê? Para poder fazer um curso novo, comprar uma ventosa, comprar materiais que possam me trazer mais resultados na minha técnica. Posso eventualmente investir ali numa maca melhor. Então, é a partir desse dinheiro, fazer um curso novo, não é? Então, é a partir desse dinheiro que você vai conseguir evoluir na carreira. Então, tendo esse conhecimento básico, eu tenho certeza que você vai entrar no caminho do sucesso na massoterapia. Então, pense nisso. Se estruture para isso, que vai dar certo. Eu tenho minha palavra aqui, porque esse mínimo de organização, quase nenhum massoterapeuta tem. Por isso que as pessoas, né, ficam muito desesperadas em relação a como evoluir. Não sobra dinheiro, fica patinando na carreira. Então, precisa ter esse mínimo de organização, de gestão. Então, esse é um conhecimento básico e eu espero que vocês realmente comecem a aplicar isso no seu dia a dia. Quarta dica, estamos aqui quase terminando o vídeo, vai chegar lá na quinta dica, mas nós vamos então agora falar da quarta dica para vocês. E a quarta dica é: aprenda a divulgar o seu serviço. Aprenda a divulgar o seu serviço. E como que a gente faz isso? Na verdade, assim, eu coloquei ali no meu canal do YouTube, aqui, aquela enquete lá na comunidade, o que te impede de ter sucesso na massoterapia, e 42% falaram que é a divulgação do serviço de massagem. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, hoje em dia você tem vários cursos de marketing digital pela internet, então você precisa fazer um curso desse. Não tem jeito. Agora, eu sei que tem muita gente que tem vergonha de fazer o quê? O marketing digital. Mas ele está aí, gente. Não adianta a gente fugir dele, não adianta ignorá-lo, porque ele existe e é fato que
através das redes sociais, a gente consegue atingir o nosso público de uma maneira muito mais direta, muito mais rápida. Então eu preciso evoluir nisso. Então a primeira questão tem que ter o quê? Um Instagram profissional. Tem que ter um Instagram profissional. Você já tem um Instagram lá do seu nome? Beleza, não tem problema. Pode continuar com aquele seu e faça um novo profissional. Eu já falei em algumas lives minhas também como que você tem que escolher o seu nome. Você vai colocar o seu nome, sobrenome e a sua atividade. Então, massoterapeuta, eu tenho que colocar meu nome, marcelo.doi.massoterapeuta. Será que já existe alguém com esse termo? Se existir, eu vou mudar. Marcelo.doi_massoterapeuta. Por quê? Porque quem ler o meu perfil, quem chegar até mim, ele vai saber que o meu nome é Marcelo, que o meu sobrenome é Dói e que eu sou massoterapeuta. Então, isso tem que ficar bem claro. Se você é esteticista, não tem problema. Trabalha com massagem também, não tem problema. Mas se o seu carro-chefe é estética, coloca lá. Nome. Se você não quiser botar o sobrenome, não tem problema. Pode colocar também direto esteticista. É que geralmente, às vezes, com o sobrenome, né, você consegue depois colocar o esteticista. Caso para você seja mais difícil, porque o seu nome lá é Marcelo Silva, Marcelo da Silva. Marcelo da Silva, quantos Marcelos da Silva existem no Brasil? Inúmeros, não é verdade? Então você vai colocar lá algum outro caracteres, né? Um underline, um ponto, ou marcelo.s.massoterapeuta, Marcelo. Alguma outra possibilidade, um número da sorte. Marcelo 21, meu número da sorte. Ponto, ou underline, ou asterisco, massoterapeuta. Use os caracteres que tem lá. Né? O ponto e o underline, muita gente já vem utilizando. Pode usar o traço agora. Ou usa o asterisco. Ou usa até hashtag, sei lá, de repente no meio do seu nome. Fica mais difícil das pessoas te localizarem quando você coloca algum caractere diferente. Mas, tendo o conceito do seu nome e a atividade que você exerce é fundamental. Então, o primeiro passo para aprender a divulgar o seu serviço é isso. Criar um perfil profissional, principalmente no Instagram, tá? Por quê? Porque de lá você já consegue replicar para o Facebook, então você já vai estar fazendo as duas mídias sociais ao mesmo tempo, que hoje em dia tem essa vantagem, e escolher o nome correto, tá? Dentro desse perfil, você vai ter que começar a divulgar os seus serviços. Então você tem que colocar lá na BIOS, tá? Que você é massoterapeuta, que você atende com isso. Se seu carro-chefe é reflexologia podal, tem que estar na primeira linha, reflexologia podal. Se é shiatsu, shiatsu. Se é massagem clássica, se é massagem terapêutica, coloque ali, tem que estar bem claro, puf, puf, aparecendo para as pessoas. Além disso, você vai começar a colocar conteúdos pertinentes ao seu trabalho. E aí vai ter aquele conceito básico de marketing digital, que é o quê? É você pegar e você definir um público-alvo. Não adianta, o massoterapeuta que quer ter sucesso na carreira, ele precisa definir um público-alvo. Esse público-alvo, ele pode ser até um pouco mais amplo, mas precisa ter bem definido. Pode ser só mulheres, beleza, mulheres, eu atendo só mulheres. Mas o ideal é que a gente consiga definir um pouquinho mais mulheres. Por quê? Porque existem mulheres diversas nesse mundo. Umas mais animadas, hiperativas, proativas, outras mais depressivas, mais frágeis, mais dependentes, outras meio termos. Dentro do perfil de mulheres, você tem aquelas que têm muito problemas de varizes, de doença cardiovascular, outras que são gestantes, outras que são mães solteiras, outras que são independentes, que não têm filhos.
Então vocês viram como tem diferenças e cada um desse público tem uma necessidade de massagem. E a gente precisa acertar isso. Então defina o seu público e elabore conteúdos direcionados para isso. Idosos, por exemplo. Idosos também é um público-alvo. Quais são as queixas dos idosos? Como é que você atende esse tipo de cliente? Então, por exemplo, um idoso. Um idoso ele tem o quê? Problema de osteoporose. Então você vai pegar e vai começar a postar conteúdos de osteoporose. Você vai começar a estudar a osteoporose. Lembra lá na primeira dica que eu falei, estude conhecimento de acordo com a sua prática. Se você escolheu idoso, você tem que estudar a osteoporose. Aquilo que você estudou já gera conteúdo para o seu negócio, para o seu Instagram. Então você vai falar assim, o que é osteoporose? Aí você vai fazer um post explicando o que é osteoporose. Pode ser um vídeo, pode ser só escrito, pega uma imagem da internet, coloca lá. Olha aqui. Tranquilo, olha que fácil. Olha essa associação dos conteúdos de novo. Das dicas, né, que eu quero dizer. Então é importante que tenha todo esse passo a passo. Depois, lógico, que você definiu o público, que você consegue direcionar os conteúdos, você vai ter que interagir com eles. Eles vão começar a te mandar mensagem, vão começar a fazer comentários. E você não pode deixar de responder isso. Porque é a partir da sua interação que você começa a criar uma relação mais próxima, mais íntima com o seu cliente. E aí é a oportunidade que você tem para marcar um atendimento. Então, no começo, nessas publicações iniciais, você não vai ficar querendo necessariamente ali que ele marque uma agenda com você, uma massagem. Mas a partir do momento em que ele entra em contato com você, faz um comentário, manda um direct, aí sim você começa a interagir com ele e aí você tem que estar preparado para fazer o quê? A venda do seu serviço. Então, oferecer o seu serviço, valorizar o seu serviço. E como é que você faz isso? Baseado no conhecimento que você tem, na sua postura profissional, na sua postura ética, você consegue. E tendo conhecimento também dos seus custos para indicar o preço que você vai estar cobrando por tudo o seu serviço. E o que você pode realmente oferecer para eles, que é diferente do que ele pode encontrar em outros profissionais. Então isso é fundamental para que você consiga ali ter um resultado. Esse passo a passo, ele tem já divulgado na internet por muitos outros profissionais. Então você já tem que seguir isso, já está fundamentado. Não tem como fugir desse passo a passo, tá? Criar o perfil profissional, escolher o nome adequado, fazer as postagens de acordo com o seu público-alvo e no começo, sem querer vender nada, só dando conteúdo e informações úteis para as pessoas. Vejam como eu fiz para você chegar até você. Eu não estou aqui vendendo o meu curso, eu estou aqui passando informação para você. É isso que você tem que fazer para o seu cliente. Depois disso, quando você entra em contato comigo, pedindo informações a mais sobre a técnica, o curso, não sei o que lá, aí eu vendo o meu serviço para você. A mesma coisa do seu cliente. A partir do momento que ele entrar em contato com você, você vai sim vender o seu serviço para ele, tá? E além das técnicas de divulgação que você tem que aprender do marketing digital, que a gente chama das divulgação online, existe também as divulgações offline, que é o quê? Nada mais, nada menos do que as parcerias. Só parcerias? Não! Existem inúmeras parcerias que você pode estar fazendo, mas existem algumas outras ações, como, por exemplo, trabalho voluntário em asilos, trabalho voluntário em centros sociais, trabalho voluntário de palestra em centros de idosos, associações de profissões, OAB, vai lá na OAB, faz uma parceria para você dar uma palestra de qualidade de vida. Quantos advogados não vão saber que você é um massoterapeuta e que você consegue dar uma palestra e que você tem conteúdo para isso e que você é bom profissional? Advogados, associação médica, associação
de professores, de escolas. Então, existem vários sindicatos, várias escolas. Rotary. O Rotary também é fantástico. Vai no Rotary, eles sempre estão buscando profissionais para oferecer esses conteúdos para os associados. Então, palestras. Se você não gosta de falar, trabalho voluntário, vai em eventos, dias comemorativos, dia do advogado, vai lá na OAB e oferece o seu serviço de graça naquele dia específico. Por quê? Porque você está dando um presente para os advogados e eles vão conhecer o seu trabalho. Dia do médico, vai na associação médica da sua cidade, oferece o serviço gratuito ali para os médicos no dia do médico. Porque aí você não está denegrindo a profissão fazendo um trabalho gratuito. Você está aproveitando o momento, uma data comemorativa, uma oportunidade de conseguir o contato com as pessoas. As pessoas sempre me falam assim, mas como é que eu chego lá? Eu tenho medo. Mas como é que eu vou abordar? Dessa maneira, aproveite as datas comemorativas. Dia da secretária para ir nas empresas. Dia do advogado para ir no escritório de advocacia. Dia do médico para ir numa clínica médica. Dia do engenheiro para ir numa construtora. Oferecer o seu serviço. Dia do bancário, do banqueiro. Banqueiro não existe. Bancário, né? Para ir no banco particular. Dia dos professores para ir numa escola. Dessa maneira você consegue fazer até as parcerias offline. Olha como a gente consegue divulgar o nosso serviço. Será que é tão difícil assim mesmo? Lógico que, para que você consiga pôr em prática, você tem que agir. Tem que ter proatividade. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. E nenhuma carreira. Então tem que buscar, sempre estar desenvolvendo. E aquilo que eu falei, aprenda a divulgar o seu serviço. Tem um online, tem um offline. Inúmeras oportunidades. Espero que realmente vocês também, nesse quesito, consigam botar em prática. E aí, se vocês tiverem dificuldades, que eu sei que isso pode acontecer, me manda uma mensagem, escreva nos comentários, para que a gente possa ali tirar as dúvidas de vocês, ajudar um pouquinho mais específico, no seu caso, na sua cidade, naquilo que você realmente precisa. Dando umas dicas, dando umas orientações, para que você consiga realmente evoluir e ter sucesso na sua divulgação do seu serviço de massagem, tá ok? Bom, estamos chegando no fim e agora nós vamos apresentar a quinta dica do massoterapeuta de sucesso. Então, se você quer realmente ter sucesso como massoterapeuta, você tem que conhecer essa dica. E qual que é a dica? Preste um bom atendimento. Tudo que eu falei até agora é obrigação. É obrigação. Então, quando eu falo que você tem que estudar, que você tem que ter conhecimento, tanto teórico e prático, é obrigação. Que você tem que ser profissional, que você tem que ter equipamento necessário, que você tem que ter os recursos necessários para ter um bom atendimento, é obrigatório. Que você tem que ser ético, é obrigatório. Dica 3, gerir o negócio, saber botar o preço, é obrigação. Se você não fizer isso, você vai falir, como todas as empresas falem. Vão à falência. Se não tem um controle mínimo necessário de entradas e saídas e de precificação, você quebra o seu negócio. E se você não divulga o seu trabalho, tanto no online quanto no offline, você também não vai conseguir ter clientes. Ainda mais hoje, no mundo concorrido, na competição que existe. Agora, o bom atendimento é o diferencial. Então, quando você consegue realmente entender a queixa do seu cliente, criar essa intimidade e, ainda por cima, gerar o resultado, é dessa maneira que você consegue fidelizar o seu cliente. E eu falo assim, ainda por cima gerar o resultado, por quê? Porque às vezes você nem precisa gerar o resultado, porque se você fez um bom atendimento, se você tem todos esses recursos que eu falei para você que é importante,
e mesmo assim não resolveu o problema do seu cliente, e você foi ético, você foi sincero, honesto com ele, ele vai valorizar o seu trabalho. Ele vai entender que às vezes não era a indicação da massoterapia. E você, por ser ético e profissional, já falou isso lá no começo, que existia essa possibilidade, mas que você poderia talvez ajudar assim, assim, assado, explicando as possibilidades. E ele, por si só, decidiu, baseado na sua explicação, no seu prognóstico, na sua avaliação, fazer a tentativa. Porque para ele, talvez, valeria a pena. Seria importante. Então, é aqui o grande segredo. E como que eu realizo um bom atendimento? Qual que é o diferencial de um bom atendimento? É quando você escuta realmente o que o seu cliente quer. É quando você está ali presente 100% naquilo que o seu cliente precisa. É quando você realmente despende a sua energia positiva para resolver o problema do cliente. Ah, professor, mas isso eu sempre faço. Beleza. Vamos além disso. Como que eu complemento esse bom atendimento? É porque isso que eu falei agora, da energia, de escutar, parece também óbvio, mas as pessoas não prestam atenção. As pessoas confundem o pessoal do profissional. Então, estou com um problema lá em casa e acabo o quê? Passando isso para o meu cliente. Então, tem que saber separar as coisas. Mas, realmente, não é só isso que diferencia o seu atendimento. Mas, como eu disse para vocês, existe toda uma relação do contexto das dicas anteriores. E nessa aqui a gente fecha tudo. Por quê? Porque quando você tem conhecimento, na hora de você explicar para o seu cliente, você vai ver que você não pode falar com ele de maneira técnica. Você tem que explicar de uma maneira que ele consiga entender. Isso já faz parte do bom atendimento. Então, se ele tem uma hérnia de disco, você tem que conseguir mostrar para ele que aquela hérnia de disco, aquela doença, ela é limitante sim, mas que ela é tratável, ela é curável e que ele pode fazer isso para melhorar aquilo. Inclusive, a massagem também ajuda em algum determinado ponto dessa evolução da doença. Mas que para que realmente ele se cure, ele precisa fazer o quê? Um fortalecimento, um alongamento, uma atividade física. E aí existem outros recursos melhores para ele, como por exemplo o Pilates. E aí você encaminha ele. Isso faz parte do bom atendimento. As pessoas têm medo de encaminhar um paciente para outros profissionais, porque acham que vai perder o cliente. Você não perde o cliente, você ganha muitos outros que ele vai indicar pela sua honestidade, pela sua ética, pela sua sinceridade, pelo seu atendimento. Todo o seu conhecimento, toda a sua postura profissional fez com que você buscasse orientar o seu paciente da melhor maneira possível, da maneira correta. E como você foi correto, ele vai ser correto com você. E isso é um bom atendimento. Além disso, então você usou lá os seus conhecimentos, né? Fez todas as indicações, perfeito. Mas você também pode, baseado nesses conhecimentos, realmente agregar informações e sensações para o seu atendimento. Então, quando a gente fala assim, que a gente oferece um serviço de massagem, nós estamos oferecendo algo diferenciado. Então, tem muita gente que fala que massagem não é luxo, e é verdade. Ainda mais na pandemia, agora, a gente percebeu que as pessoas precisam de massagem para aliviar a tensão e o estresse do dia a dia, causado por isolamentos sociais, por pressões, por tensões, por home office. Então você precisa, sim, do serviço de massagem. É essencial até. Mas, infelizmente, para eu conseguir cobrar o valor de R$100 a sessão, será que isso é acessível a todas as pessoas? Vamos pensar que R$100 representa aí quase 10% do salário mínimo. Será que então
é acessível a todas as pessoas? Quantas pessoas no Brasil atendem ou recebem um salário mínimo? Então não adianta também a gente querer se iludir e achar que a massagem é eclética, é para todos. Eu posso sim, eu incentivo sim trabalhos voluntários para que você dê acessibilidade ao serviço de massagem a pessoas carentes, pessoas que não têm condições de receber uma massagem. Mas isso você vai fazer depois que você atingir o sucesso. E aí você vai ter condições verdadeiras, honestas, sinceras, de oferecer algo para quem que precisa e não tem condições de pagar. Mas agora não adianta se iludir e você tem que focar no público A e B. A e B. Não adianta. A gente tem que focar. Se você quer ter sucesso, não estou dizendo que você não pode atender C e D. Lógico que pode, deve. Mas na sua divulgação, de tudo que a gente já fez até agora, você tem que focar no público A e B. E aí, esse público exige mais de você. Não adianta você só ter os requisitos anteriores, porque tudo isso é obrigação. No bom atendimento, vai entrar o aspecto do ambiente. E aí, entra aqueles detalhes que também eu já falei para vocês. Você tem que dispersar os 5 sentidos da pessoa. Você tem que ganhar ele não só pelo atendimento, mas você tem que ganhar ele pelo quê? Pelo aconchego, pela sensação de bem-estar, pela vontade de estar ali naquele momento, daquele feedback que o cliente fala, nossa, só de entrar nessa sala eu já estou relaxado. E o que interfere isso? A música ambiente, por exemplo. Então tem que ter aquele relaxamento, aquela musiquinha de sons da natureza, de meditação, de água. Água é muito relaxante. Então tem que ter o som ambiente. Sem voz, tá? Não pode ter voz. Pode eventualmente ser um jazz, um MPB. Hoje em dia você tem instrumental que você consegue. Um piano, um saxofone. Apesar de eu não curtir muito, eu sei que tem alguns clientes que gostam disso. Hoje em dia você consegue até evoluir nesse aspecto e colocar ali uma playlist para os seus clientes, tá? Que ele pode estar escolhendo os tipos de músicas, pássaros, piano, saxofone, jazz, ou MPB, instrumental, você já separa uma playlist ali. Ou, por exemplo, água, ou meditação, tá? Então você coloca uma playlist e ele escolhe qual tipo de música que ele quer ali para aquela sessão, naquele momento, de você deixa calculado 1h30 de música para aquela sessão. Se for um tempo maior, também programe um tempo maior para isso, para que ela não acabe no meio da sessão, né? O cheiro também é muito importante. Então, a música, né? O som, né? O ouvido é muito importante. E você também tem que ver o cheiro, assim, o olfato. Por quê? Porque o cheiro também traz uma sensação muito grande de alívio. Aquilo que eu já comentei e vou falar aqui de novo. Eu borrifo álcool com óleo essencial de capim-limão todas as vezes antes do cliente entrar na sala de atendimento. Por quê? Porque dessa maneira eu renovo aquele cheiro e a hora que ele entra, ele já aspira aquilo e já desperta ali uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. E isso já me ajuda, me contribui muito para o relaxamento, para a empatia, para o bem-estar do meu cliente. Então, o cheiro é fundamental. E aquilo que eu falei assim, as pessoas gostam muito de lavanda, outros gostam de florais, não sei. Tem que tomar muito cuidado. Eu sempre recomendo o uso cítrico. Por quê? Porque os cítricos são mais ecléticos. 99% das pessoas vão gostar desse cheiro. Os doces, né, é 880. Ou você gosta ou você odeia. Florais também é 880, ou você gosta ou odeia. Os amadeirados são um pouco os melhores, mas eles são muito pesados, eles não são tão prazerosos assim. Já os cítricos não. Além deles serem mais aromáticos, ou seja, de terem um efeito ali espontâneo e simultâneo no olfato da pessoa, ele é muito mais volátil. Então ele evapora rápido e por isso que ele não é enjoativo.
ele não é enjoativo. As pessoas não vão se cansar de sentir esse cheiro. Além disso, a gente tem que ficar atento à temperatura ambiente. Então, faz parte do atendimento controlar a temperatura da sua sala de atendimento. Você tem que ter um ar-condicionado hoje em dia. Não adianta. No Brasil tem que ter. Se for no Nordeste, então, essencial. É um equipamento ali que a gente falou, tem que ter. Um aquecedor no inverno, uma manta térmica no sul, principalmente. Muito frio. Eu viajei para Gramado outro dia e estava absurdamente frio. Então tem que ir na região sul do Rio Grande do Sul. No Paraná, aqui em Londrina, já esfria menos, mas tem 1, 2 semanas que ficam frio. E você tem que estar preparado para isso. Umidificador, caso também seja necessário para adaptar ali, para não ressecar tanto o ambiente. Tá? Isso faz toda a diferença e faz parte do bom atendimento. Faz parte do bom atendimento. Além disso, as cores, decoração que você utiliza no seu espaço, tá? Nada de branco, nada de luz branca. Iluminação é fundamental. Tem que ser todo amarelo. Aqui eu sou bem claro direto, você pode até ter uma luz branca, mas para quê? Para usar na hora da limpeza da sala, para você enxergar melhor onde está sujo. Mas, no atendimento, luz amarela e nenhuma luz no teto em cima. Tudo arandela ou sancas, iluminação indireta. Tem que ter iluminação indireta. Um dimmer, se possível, nas arandelas. Não custa caro, 50, 60 reais. E valoriza o seu serviço. Ele olha você diminuindo a luz e fala, nossa, olha como ele é prestativo. Como ele pensa no bem-estar do cliente. Então, isso é fundamental. Faz parte do bom atendimento. Você conquista ele ali na hora. Então, para quê? Para não... O branco, o claro, muita luz, dá muita informação para o cliente. Então, conforme você vai baixando a intensidade de luz do seu ambiente, não deixa tudo muito escuro na hora, não. Por isso que o dimmer é bacana. Então, ele chega... Ele consegue enxergar o ambiente, ele se familiariza, tá? Ele sentiu o aroma, já começou a relaxar, beleza? Tá preparado, vai deitar na maca. Aí você diminui a luz. Então, na hora que ele virar de barriga para cima, ele vai ver que não está nada escuro. Então, não dá aquele trauma na visão dele. E ele continua relaxado. Por quê? Porque ele já se acostumou com o ambiente mais escuro. E aí, não tem aquele trauma que vai fazer com que perca o efeito do seu relaxamento. Isso é fundamental. E, por fim, o toque. O toque é muito importante na massagem. A intensidade de pressão. Esse é o meu segredo. É aquilo que eu falo para todo mundo, que a gente tem que conseguir promover a intensidade de pressão que o cliente sinta a diferença. Que ele fale para você assim, nossa, tá doendo, mas sabe, é aquela dor que parece que vai aliviar. Aquela dor gostosa. Esse é o feedback que você tem que receber do seu cliente. Ponto. Não adianta fazer massagem por massagem. Você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar para ele que você está realmente trabalhando a musculatura dele. E ele só vai perceber isso conforme você aplica uma intensidade de pressão adequada, correta. E eu te digo, é mais para forte do que para fraco. Existem pessoas que têm sensibilidade maior. Existe. Como que a gente corrige isso? Perguntando para o cliente. Eu sempre falo isso. Em todos os treinamentos eu treino. E as pessoas insistem em errar, principalmente no começo. Tem que conversar com o cliente, tem que perguntar. A pressão tá boa, tá bacana? Como é que você tá? Tá sentindo? Se a pessoa não estiver sentindo a pressão, sua massagem pode até ser relaxante, ótima, mas não vai fazer nenhum efeito daqui 2, 3 dias no cliente. Nenhum efeito. Às vezes não faz nenhum efeito depois que ele saiu da sua sala. Esse é
o segredo maior de todo esse vídeo de hoje. Então, assista, faça ali a intensidade de pressão adequada. Tem que ter, além desse toda a ambientação, de você querer fazer, né, o bem para a pessoa, do pensamento, de escutar, tem que se ater ao toque com a intensidade de pressão correta no seu atendimento. E ele tem que te dar esse feedback, né, essa resposta. Você tem que perguntar para ele, como é que está a pressão? Tá boa? Nossa, está doendo. Mas sabe aquela dor que parece que vai melhorar, que realmente é uma dor gostosa e que alivia conforme eu seguro e sustento a pressão, tá? É só quando você consegue ter esse feedback, esse retorno do seu cliente em relação à intensidade de pressão, que você efetivamente fideliza o seu cliente. Tem que ter isso. Nunca esqueçam desse detalhe importantíssimo que vai fazer a diferença no seu atendimento, na sua massagem. Então, isso tudo complementa o seu serviço. Essas 5 dicas, vocês viram que elas estão todas relacionadas. E eu espero, do fundo do meu coração, que a partir dessas dicas, você consiga realmente ser um massoterapeuta de sucesso, que você consiga ter sucesso como massoterapeuta. Então, pessoal, de novo, já que vocês assistiram esse conteúdo até aqui, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like. Tem lá no meu Instagram, @massoterapeuta-sucesso, live toda semana, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Live, segunda-feira, 10 horas da manhã, no meu Instagram, @massoterapeuta-sucesso. Então, nós estamos aqui no YouTube já com um público bem bacana, mas lá no Instagram a gente tem que também melhorar. Então, me siga lá, porque a gente vai tá fazendo essas lives, está fazendo conteúdo, você consegue também estar acompanhando e tendo várias dicas. Para quê? Para se tornar um massoterapeuta de sucesso. Então, pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo. Não esqueçam de colocar tudo em prática, porque isso é essencial, é fundamental para que você tenha sucesso na carreira. Então, um abraço, muito bom trabalho, boa prática e até o próximo vídeo.